Os prazeres temporários deste mundo presente devem nos apontar os prazeres eternos do conhecimento de Deus. Hoje, no dia 18 de junho, acompanhe comigo o nosso devocional diário. A história não terminou do jeito que a multidão pensou que terminaria. Acompanhe alguns trechos do livro de João, no capítulo 6, do 25 ao 27, o versículo 35 e do 48 ao 51. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus acabara de alimentar uma multidão usando apenas o lanche de um garoto. A multidão estava maravilhada de seu poder e excitada quanto à sua habilidade de sustentá-los fisicamente. Aquele era exatamente o rei que a multidão desejava para si. Mas Jesus não pensava assim. Para surpresa de toda a multidão, ele saiu e ocultou-se de todos. Quando a multidão finalmente o encontrou, todos confessaram sua confusão à resposta dele, e Jesus disse essencialmente: Eu vim à terra não para ser um provedor de sustento material, mas para suprir as necessidades espirituais mais profundas do homem. Todas as coisas boas e materiais que eu lhes der devem apontar-lhes a provisão espiritual de que vocês necessitam e que eu os trarei através da minha vida, morte e ressurreição. Toda bênção material é designada por Deus para ser um sinal que nos abençoe ou que nos aponte as bênçãos espirituais encontradas somente quando rendemos a Ele nossos corações. Isto nos leva à pergunta: o que realmente queremos da vida? O que realmente queremos de Deus? Realmente estimamos sua obra de graça? Realmente admitimos o quanto necessitamos de seu resgate, momento após momento? Damos o devido valor ao perdão de Deus? Realmente desejamos ser transformados? Estamos interessados no caráter de nossos corações e nas condições de nossas almas? Temos algum interesse em sermos santos como Deus é santo? Todas essas perguntas nos levam a uma maior. Valorizamos a graça de Deus ou o que mais desejamos é uma vida confortável? Bons carros, casas, férias, boa comida e amigos. O que Jesus poderia nos oferecer que nos faria querer torná-lo nosso rei? Medite humildemente nessa pergunta no dia de hoje. Você o faria rei de sua vida por todas essas razões erradas? Se sua resposta for positiva, não corra para longe dele, não se esconda, porque há graça para isso também. Muitas vezes buscamos ao Senhor pelos motivos errados, quando na verdade o Senhor, claro, Ele se preocupa em suprir todas as nossas necessidades, não todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades. É promessa dele. Mas mais importante do que coisas que Ele possa nos oferecer, Ele está preocupado com o nosso coração, com a nossa eternidade. Que essa possa ser a nossa maior busca em relação a Ele. Que nós possamos buscar nele não só um Salvador, mas um Senhor para as nossas vidas.
que Jesus possa ser o Senhor da sua vida. Clame a Ele, busque a Ele, confesse a Ele, e a sua graça irá alcançá-lo e resgatá-lo de si mesmo. Este então foi o nosso devocional de hoje do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O autor nos incentiva no livro de Tito, do capítulo 2, o versículo 11 ao 14. Bem interessante, é curtinho. Vamos ler juntos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da graça de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Louvado seja Deus! Que você possa meditar nessa palavra e que Deus abençoe o seu dia.